Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos aqui no desafio de ler a Bíblia toda em um ano, no livro de Levítico. Que desafio! As aulas vão ficando um pouquinho mais longas, 15 minutos, mas porque o livro de Levítico é um desafio. Eu espero estar ajudando você a entender mais, despertando o seu desejo em conhecer mais. Hoje vamos capítulo 7, 8 e 9. Capítulo 7 é a regulamentação da oferta pela culpa. Esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos, e o seu sangue será derramado nos lados do altar. Quando eu leio o livro de Levítico, eu falo assim: Deus, que bom que eu nasci nessa época, depois que Jesus veio, porque você está percebendo como que há tantos detalhes. E talvez você fale, mas é muito detalhes, pastor. Não precisa disso tudo? Precisa. Quando você lê Levítico e você vê aqui essa oferta de paz, que é a regulamentação da oferta pela culpa, você vai perceber o estrago que o pecado faz. Então, muitas vezes nós caminhamos e temos o perdão dos nossos pecados e não temos ideia do impacto que o pecado traz. Mas quando você lê aqui toda essa regulamentação de como tem que ser feito, qual é o tipo de animal, quando ele tem que ser morto, como que o sacerdote vai fazer, qual que é a roupa do sacerdote, muitos detalhes, muitos detalhes. E aqui no capítulo 7, ele inicia com instruções detalhadas sobre como essa oferta deveria ser oferecida a Deus. Então, a ênfase no início foi muito na oferta e no ofertante. Agora, é como essa oferta vai ser apresentada a Deus. Como essa oferta. Gente, isso nos ensina demais. Hoje eu vejo pessoas que tratam o ofertar a Deus de qualquer jeito. Não pode, não pode. Então, a primeira parte desse segmento vai mostrar as regras que regiam a carne das ofertas de paz. Porque era fundamental que a carne fosse consumida no mesmo dia da oferta, ou no máximo até o dia seguinte. Essa rápida consumação ressalta a urgência da gratidão e da celebração. Porque agora, esse homem, por meio dessa oferta, ele está mais próximo de Deus. Deus está mais próximo do seu povo, né? Então, a frescura e a qualidade do alimento oferecido era uma expressão da devoção dos ofertantes, né? Então, o propósito da oferta pela culpa, da oferta de paz, também é um aspecto crucial para a gente falar nesse texto. Porque essas ofertas tinham como objetivo principal agradecer a Deus por suas bênçãos e celebrar a comunhão entre ele e o seu povo. Então, a oferta de paz era uma obrigação, mas também uma escolha voluntária. Como assim? Se você quer ter comunhão com Deus, você tem que fazer. Mas você pode escolher não fazer. É um ato de devoção espontânea. Aqui no capítulo 7, quando a gente vai do verso 8 ao 10, as ofertas voluntárias para a regulamentação da oferta de comunhão, que é essa oferta de um coração generoso, né? Essas ofertas voluntárias eram um ato de devoção espontânea. Verso 11, esta é a regulamentação da oferta de comunhão, que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolo sem fermentos e amassado com óleo. E aí ele vai dando pães finos, sem fermentos, e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Então, que é uma oferta voluntária. Eu poderia fazer ou eu poderia não fazer. E como o próprio texto diz, se alguém quiser fazer por gratidão. O verso 11 ao verso 21, nós temos aqui a oferta, essa oferta de paz, que é uma oferta de gratidão, como nós falamos. E aí, nós vamos para o verso 22, porque o verso 22 ao verso 27 é a proibição alimentares e a sua relevância. Olha, a proibição de comer gordura e sangue.
E disse o Senhor a Moisés, digo aos israelitas, não comam gordura alguma de boi, carneiro, gordura de um animal. Aqui nós já entramos em algo que muitos de vocês já estavam assim, querendo que chegasse. Porque nós vamos ver, no decorrer do livro de Levítico, algumas proibições. Como aqui, proibição de comer gordura e sangue. Você precisa entender que nós estamos falando de um tempo onde uma questão sanitária ela precisa ser pensada. E aí você vai ver as proibições aqui de Levítico, e aí depois nós vamos chegar no livro de Atos, e nós vamos ver que essas proibições, elas já não valem mais. Paulo vai nos falar sobre as festas, que não tem mais esse rito de proibição. Nós não estamos no Velho Testamento, nós estamos estudando o Velho Testamento, mas eu e você não estamos no Velho, nós estamos na Nova Aliança, ok? Então essas proibições, elas não são para mim e para você. Mas no momento certo eu te ensino melhor. E aí ele vai falar sobre as porções do sacerdote, a parte que era do sacerdote. E isso é muito importante, porque o sacerdote, se você percebe, ele fica por conta desse sacrifício. Quando eu penso no capítulo 7, e uma reflexão que o Antigo Testamento ele é cheio de rituais. Mas as lições, ela tem relevância para os nossos dias. Nós percebemos como que a essência das práticas religiosas e das ofertas de paz, elas transcendem os tempos e falam diretamente ao nosso coração e à nossa espiritualidade moderna. Ou seja, nós precisamos oferecer algo a Deus. Deus espera isso de mim e de você. Deus espera. Não adianta você querer oferecer uma oferta muito boa se Deus não se agradar de você. E lembra aí de Caim e Abel. Deus não se agradou da oferta de Caim e não se agradou da pessoa de Caim. Então Deus, ele quer que eu e você possamos entregar uma oferta, mas entenda, Deus precisa se agradar também da minha vida. Vamos para o capítulo de número 8, a ordenação de Arão e de seus filhos, porque aqui agora nós vamos para a preparação do sacerdote. O capítulo 8, nós somos conduzidos a um dos momentos mais solenes e mais significativos na história do povo de Israel, que é a preparação do sacerdote para o serviço sagrado do tabernáculo. No Velho Testamento, na Velha Aliança, o sacerdote precisava se preparar. Então, se eu quero ser um líder na casa de Deus, se eu quero ser um sacerdote, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar. Então, o capítulo começa com convocação divina a Moisés por parte do Senhor. O Senhor disse a Moisés, traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo de unção, o novilho, para oferta pelo pecado, os 2 carneiros, cestos de pães de fermento, e reúne toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Eu acho muito interessante que aqui a comunidade está vendo essa consagração. A comunidade está percebendo que Deus quer que a comunidade acompanhe, por quê? Porque Ele quer trazer um padrão. Se é sacerdote, tem que ter uma vida santa, né? Então, o capítulo, ele começa com essa convocação divina a Moisés, né? E a primeira etapa é a preparação que envolve Arão e os seus filhos. Eles são chamados. Em seguida, somos introduzidos ao ato de lavagem de Arão e os seus filhos, que eles são conduzidos até a tenda da congregação, né? E Moisés realiza uma lavagem cerimonial para purificá-los. As vestes sacerdotais também são uma parte fundamental da preparação, entendeu? É um detalhe meticuloso, né? E o verso 7 já nos aponta isso. Vamos ver o verso 7. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto, o manto, e pôs sobre este o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Então nós vemos que os detalhes aqui são muito lindos, né? E aí, do verso 14 ao verso 30, do verso 14 ao verso 30, nós temos a unção dos sacerdotes. Então, o processo da unção começa com Moisés, que é o líder designado por Deus, derramando o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, o sumo sacerdote. Por que a unção, pastor? Porque a unção é um símbolo universal de reconhecimento, de consagração e investidura de poder. Até hoje, nós usamos isso e não tem nenhum problema de usarmos isso, né? Além de Arão,
todos os objetos do tabernáculo também são ungidos com óleo da unção. Né? Isso inclui o altar de bronze, os utensílios sagrados e o próprio tabernáculo. Né? E aí isso a gente vai aqui no final do capítulo. Aí do verso 31 ao verso 36, nós temos a ordenação do sacerdote. E esse é o terceiro estágio da cerimônia. É a consagração do sacerdote. E a primeira etapa nessa ordenação é a instrução de Moisés a Arão e aos seus filhos, para que eles cozinhem a carne do novilho, da oferta pelo pecado e o pão que está no cesto, na entrada da tenda da congregação. Esse ato de partilha da refeição representa a comunhão e a reconciliação entre Deus e o sacerdote. A refeição comum, realizada na presença de Deus, ali no tabernáculo, simboliza a comunhão e a proximidade que os sacerdotes têm com o Senhor. E uma outra etapa envolve a permanência do sacerdote no tabernáculo por 7 dias inteiros. Durante esse período, eles não deixam o acampamento e nem suas funções religiosas. É o período de consagração. 7 fala de um número completo dentro daqui da cultura judaica. Né? E Moisés enfatiza que o sacrifício deve ser realizado de acordo com as instruções específicas de Deus. Né? Então, a ordenação do sacerdote em Levítico, no capítulo 8, lembra da importância da obediência, da pureza e da dedicação contínua no serviço a Deus. Os sacerdotes eram chamados para uma vida de santidade e uma constante vida santa com o Senhor. Então, isso nos ensina muito. Por quê? Porque se Jesus levou os meus pecados, e o próprio Jesus diz, sede santos, porque eu sou santo. E para terminar o capítulo 9, os sacerdotes começam o seu ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel e disse a Arão, traga um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, e apresente-os ao Senhor. Então nós temos aqui o início do trabalho dos sacerdotes, né? Eles estão começando. Então, o verso 1 está mostrando o cenário inicial, e o verso 2, o Senhor já instrui Arão a tomar um bezerro do rebanho como oferta pelo pecado. O verso 3 e 4 abordam a congregação dos filhos de Israel, chamando a atenção para a participação da comunidade no evento. Então, se eu pego o verso 3, depois diga aos israelitas, tragam, ou seja, a comunidade também participa. O verso 5, Arão e seus filhos são instruídos a se aproximarem do tabernáculo. Se eu vou do verso 7 ao verso 21, nessa segunda parte do capítulo 9, o que eu tenho? No verso 7, Moisés instrui Arão a se aproximar do altar e realizar o primeiro sacrifício, um bezerro como oferta pelo pecado. Ou seja, esse ato simboliza a purificação, a expiação dos pecados do sacerdote. O verso 8 nos informa que Arão oferece o bezerro como oferta pelo pecado, por si mesmo e pelo povo. Em seguida, verso 9 ao 14, vemos Arão e os seus filhos realizando o holocausto, oferecendo um carneiro sem defeito. O verso 15 nos leva à oferta de paz, nós já falamos sobre ela, um sacrifício que expressa a comunhão e a reconciliação com Deus. Ou seja, o ritual de sacrifício descrito nessa sessão é um exemplo vivido da interação entre o divino e o humano na adoração a Deus. O capítulo 8, também o verso 22, até o verso 24, é a manifestação da glória de Deus. Nesse última parte do capítulo 9, nós somos transportados para um momento de profunda revelação divina e adoração no tabernáculo. O verso 22, Arão ergue as mãos, deixa eu ler para você, verso 22. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido sacrifício pelo pecado, holocausto e sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu para todos eles. Ou seja, a glória do Senhor aparecendo é Deus validando o que foi feito. E por que Deus validou? Porque eles fizeram conforme Deus orientou. Eles fizeram do jeito de Deus. Eles não fizeram da cabeça deles, do que eles achavam. Eles fizeram como Deus pediu. Deus só vai validar aquilo que Ele
pediu para que eu e você façamos. Aqui eu termino dizendo para você, nós temos que aprender isso. Se eu vou fazer da maneira de Deus. E agora que você está estudando a Bíblia toda comigo, você está aprendendo mais a forma de fazer. E a forma de fazer é da forma de Deus. Deus abençoe você, terminando mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos aqui para estudar mais 3 capítulos juntos. Deus te abençoe.